Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês nessa noite tão especial. Segundo domingo do ano de 2021, esse tempo tão gostoso. É tão bom adorar, Agora, é claro, não está tão bom assim porque a gente está distante. Mas a nossa oração é para que esse ano nós estejamos bem juntinhos o mais breve possível, tá bom? Enquanto isso, a gente continua assim de forma online, celebrando, adorando. Eu te convido a adorar e cantar essa canção tão importante sobre a amizade de Deus para com o homem. Vem com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cante comigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Oh, Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor, aleluia. Oh, Jesus, meu bom pastor, meu amigo, teu amigo também. Escute. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai.
O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Cante! Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, somente nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Somente em Jesus. Oh! Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante comigo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Será que você pode cantar aí em casa? Ele é o Senhor, Ele é
ao Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ah, que alegria, que alegria. Eu quero orar com vocês nesse tempo. Que Deus seja louvado em todo o tempo. Que na minha vida e na sua vida não exista espaço a não ser para adorar. E às vezes a nossa vida ela está tão cheia de coisas. Mas eu te convido a tirar tudo, lance tudo e mergulhe em Deus, na presença dEle. Vamos orar? Pai, que presença gloriosa, a presença do Teu doce Espírito aqui em nós. Muito obrigado por esse tempo. A minha oração é que nunca falte nos nossos lábios uma palavra de louvor a Ti. E nós não queremos Te adorar pelo que o Senhor tem feito. E de fato o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós queremos Te adorar por quem o Senhor é. A Ti sempre a honra, a Ti sempre a glória, a Ti sempre, sempre o louvor. Que tempo precioso. E que nós possamos desenvolver mais desses momentos, Pai, nos nossos lares, seja no carro, seja nos nossos quartos, onde quer que seja, Pai, onde quer que nós estejamos, nós possamos Te adorar com todo o nosso coração. Tu és exaltado, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero acolher você e, como parte da nossa adoração a Deus, eu queria te convidar a contribuir, mas para ajudar pessoas que estão passando fome. Você já confiou na gente durante o ano passado para entregar alimento para as pessoas que estão passando fome. E mais uma vez nós estamos retornando ao mesmo bairro, dentro dos diversos bairros do Ângela. Nós estamos escolhendo o Aracati para ajudar novamente pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, e você pode ajudar. Durante as últimas semanas, o Paulo esteve falando sobre o nosso espaço que nós preparamos para o Projeto Redenção, para a Redenção Igreja, para o seu uso, e ele está 90% concluído. E por causa da pandemia, nós não podemos ainda te receber. Mas eu convido você a contribuir, tá aí o Pix, tá? Para você fazer, você pode apontar seu celular, você tem o número da conta, da nossa conta, onde você pode enviar recursos para nós ajudarmos as pessoas que estão passando fome. E também para ajudar através das lives que nós vamos fazer, para divulgar, para que mais pessoas possam cooperar para que o sofrimento daqueles que estão passando fome seja minimizado. Isso é uma realidade. E você que tem um coração sensível para ajudar, pode ajudar, contribuindo, usando aí os nossos contatos, a nossa conta, e podemos ser instrumentos para a transformação. Você está vendo o vídeo do que a gente fez em 2020 e nas próximas semanas você vai começar a ver o que nós faremos em 2021 com a sua contribuição. Quero acolher você mais uma vez, a TV Redenção, agradecer a Deus e desejar para você uma feliz Páscoa, ou seja, uma feliz passagem, que é isso que Páscoa significa. Os judeus comemoraram a Páscoa saindo da escravidão e indo para a terra que Deus haveria de lhes conceder.
E eu quero de verdade desejar a você uma Páscoa para sair de uma terra devastada, que é o nosso planeta, o que nós estamos vivendo, por uma terra de esperança ao lado de Deus, nesse novo tempo que Deus nos irá conceder, tá? Quero dividir com você uma mensagem de esperança que está em Filipenses 3, dos versículos de número 7 a 10, que você pode acompanhar na sua tela. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Sempre que chega essa fase, que é a fase da Páscoa, que é a fase do sofrimento de Jesus, é o momento da gente meditar. Nesses dias de pandemia, ainda mais um momento para meditarmos, para a gente refletir sobre o significado espiritual da vida e sobre por que Cristo sofreu e por que Ele morreu por mim, por você. É um tempo para nós avaliarmos o que nós estamos vivendo e avaliar os nossos caminhos. No caso de Paulo, Cristo se tornou a referência entre o que ele considerava sucesso e o que ele considerava uma perda total. Cristo mostrou para ele que o caminho que ele tinha escolhido não era o caminho que ele deveria trilhar. Durante esse processo de pandemia que eu tenho exposto às Escrituras, eu percebo que muitas pessoas tinham uma crença que a pandemia poderia ser uma professora, mas a pandemia não pode nos ensinar se o nosso coração não estiver aberto para aprender dos mestres e do supremo mestre, que é o próprio Jesus. Os sofrimentos não vão nos ensinar. Eu e você precisamos entender o que é sucesso, o que é fracasso, conforme Paulo estava dizendo. Então, eu queria te convidar a pensar nesse tempo de Páscoa, de passagem do sofrimento de Cristo. Eu queria te convidar a pensar sobre da destruição, a morte, a ressurreição. Em primeiro lugar, a morte e o fracasso são duas situações que nós evitamos ao máximo. Os discípulos não conseguiam entender que quantas vezes Jesus preconizou que ele haveria de morrer. Os discípulos tinham o coração pesado para compreender isso. Eles não entendiam o que significaria esse Messias de verdade perder, porque nós não aceitamos essa ideia de perder, e perder de uma forma tão terrível como ser entregue às autoridades romanas pelas principais autoridades judaicas, os sacerdotes, o sinédrio, que eram os juízes da nação, os 70 juízes. Era inconcebível que Jesus morresse, mas morresse de uma forma tão injusta, tão cruel, tão devastadora. Sabe, a gente gosta de ouvir uma mensagem de sucesso. É isso que a gente quer ouvir, é isso que a gente quer receber como orientação dos nossos coachings, que nós vamos ganhar e que nós não vamos perder, que as nossas coisas não vão morrer. Essa é a mensagem que a gente quer ouvir. E a gente tem grande dificuldade de ouvir qualquer outra mensagem. Por isso a gente procura a mensagem das igrejas também, que seja uma mensagem de sucesso, uma mensagem que diga que nós não vamos ficar doentes. É interessante essa ideia de que se eu for à igreja eu não vou ficar doente. Todo mundo pode ficar doente, menos eu. Mas essa não é a mensagem do Evangelho, de que blinda pessoas do sofrimento se elas se tornarem seguidoras de Deus. Não é a mensagem do Evangelho. Sabe, não é a mensagem que você não precisa se cuidar. Não existe essa mensagem nas Escrituras. E eu queria te dizer uma coisa muito louca. Você pode até chegar no lugar que você planejou. Por exemplo, você pode ter uma paixão que você tanto almejava
alcançar a pessoa que você imaginava que um dia você ia se relacionar com ela pode até se apaixonar. Isso pode durar um tempo ou não. Você pode conseguir um emprego que você tanto queria. Você pode conquistar um objeto que você queria tanto adquirir, sabe? Há pessoas que elas querem muito ter um objeto e quando ela consegue, é como se ela tivesse uma realização imensa. Há pessoas que são muito apegadas a objetos, sabe? Coisas que dão uma completude para algumas pessoas. A fama, talvez você queira ser reconhecido pelo que você realizou, você queira ser famoso, sabe? Mas ainda assim você pode estar trilhando a rota errada. É isso que Paulo diz, eu fiz muitas coisas e tudo que eu fiz eu considero como perda para conhecer a Cristo, sabe? Tudo aquilo para mim, ele diz, é como lixo, como esterco, é a tradução da NVI, que eu adotei nessa exposição. Sabe, a morte e o fracasso são coisas dificílimas da gente enfrentar. E eu queria te dizer que na história de Jesus, a morte, como eu disse, era muito difícil de ser concebida. Sabe, não só a maneira trágica como Jesus sofreu, mas os primeiros dias, mesmo após Jesus ressurreto, as próximas semanas, o que os discípulos iriam fazer da vida deles. Nós sempre entendemos que a morte é o nosso fim. Nós temos dificuldade de entender que temos uma alma eterna e que quem seguir a Deus jamais morrerá, é o que João capítulo 5 nos diz. Nós imaginamos que as nossas coisas vão morrer e nós imaginamos que assim que elas morrerem, a nossa vida ela terá chegado ao fim. Por quê? Os discípulos imaginavam como será o ministério de Jesus agora que ele não está diante de nós todos os dias. O que nós vamos fazer? O que Jesus nos ensinou é que a morte é a passagem e que a cruz é a essência do Evangelho. E Jesus, ele ensinou e ele deixou uma mensagem explícita na sua vida de que a morte, sua morte, era o começo. Ele diz, e o Evangelho de João relata isso, que se a semente não morrer, ela fica sozinha, mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Então eu queria te dizer que a mensagem do Evangelho é que quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perdê-la. Como é? Se você seguir a sua vida como você quer, e algumas coisas não morrerem, você vai perder sua vida, é o que Jesus diz. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. A cruz é uma loucura, porque a cruz é um lugar de crucificação, é um lugar de uma penalidade, de uma pessoa justa morrer pelo injusto. Ela não faz sentido, era uma mensagem muito louca. Quando falaram que Jesus morreu pelos pecadores, era difícil, como hoje muitos têm dificuldade de deixar que a vida de Jesus os guie, sabe? Que Deus os guie. A cruz era uma loucura, porque era a morte, o pior tipo de morte. Como é que alguém que é digno de ser uma referência pode morrer o pior tipo de morte? Eles não entendiam que a cruz era uma passagem em direção à redenção de Deus para as nossas vidas. Maldito aquele que morresse numa cruz, e Jesus se fez maldito por nós. Sabe, a mensagem da cruz é a única mensagem de redenção e de esperança para nós. Por isso, eu fico emocionado. Sempre me emociona a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Como diz o hino, eu também amo a mensagem da cruz. Porque é nela que Deus demonstrou todo o seu amor por mim e por você. E através dela, toda a redenção é possível para a vida humana. Em segundo lugar, eu queria falar para você sobre metamorfose e novo começo. Quando Jesus morreu, os discípulos estavam desolados. Enquanto escribas, fariseus e autoridades judaicas se alegravam, os discípulos estavam desolados. Toda a confiança que eles devotaram a Jesus estava
estava sepultada, Cristo não estava mais presente e aparentemente as forças do mal triunfaram. O medo tomou conta de todo mundo que os discípulos haviam concebido. Os discípulos não conseguiam entender esse sofrimento sem fim que levou o seu Senhor a morrer por sufocação, por falta de ar. Jesus havia predito, mas a morte de cruz ainda era inconcebível. Como a perversidade poderia vencer a justiça? Cristo foi derrotado. O texto começa nos dizendo que o que para mim era lucro, eu considerei como perda. Sim, eu considero, acima de tudo, eu considero como perda todas as coisas, né? Os valores, quando eu me encontro com Cristo, o que é importante, eu vou perder tudo para alcançar Jesus. É o que o apóstolo está dizendo. Você se sente assim? O que é sucesso para você? Eu queria te dizer que ao longo da minha história, eu tenho questionado isso. E o que é destruição? O que vai fazer a você que está me ouvindo nessa noite, nessa meditação, nesse encontro de redenção, o que vai fazer feliz? Você pagou um preço muito alto para chegar onde você chegou e parece que a pandemia agora parece ter um poder sobre a destruição. Mas qual o lugar que a espiritualidade ocupou na sua vida esses anos todos? Em que lugar ela está? Sabe, o texto, ele coloca para nós que a nossa vida tem que ser refletida não em cima das normas que nós estabelecemos, ou não sobre uma leitura religiosa da Bíblia ou das Escrituras que imponha normas que sejam maiores do que a justiça que está em Deus. Não, é pela fé. E eu queria te dizer que o texto diz de uma forma muito clara que a fé significa morte. Versículo 10 diz: para que eu participe dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. A fé vai me levar à morte, sim. Mesmo que eu não entenda isso claramente ainda, a fé ela vai me levar à morte. Por quê? Porque enquanto eu quiser alcançar a Deus pela minha própria força e poder, pela minha religiosidade, eu não vou alcançar a Deus. Enquanto eu não perceber que uma série de coisas que eu valorizo como ser humano não podem continuar vivas, porque muitos desses valores não são só contrários a Deus, são contrários à vida. Estamos discutindo muito isso. Nós não podemos permitir, por exemplo, que nós tivemos mais de 320 mil brasileiros mortos. Os números acabam insensibilizando, porque eles não conseguem tocar o nosso coração. Nós só conseguimos nos sensibilizar pelas pessoas que nós conhecemos, que têm nome próprio, pelo indivíduo. Sabe? A fé nos direciona para que coisas na nossa vida que antes queriam continuar de pé, morram. O texto diz que eu considerei todas estas coisas do passado como lixo. Mas como assim? O que seria lixo, conforme o texto? Eu usei o termo metamorfose e novo começo. Pensando na crisálida, que é o casulo onde as borboletas esperam uma nova vida. Elas são lagartas e de lagartas vão virar crisálidas e parece um tempo perdido. Parece que nada vai acontecer. Talvez você sinta que foi deixada perdida nesse mundo que está vivendo uma crise tão grande. Mas eu queria te dizer
que existe uma metamorfose pela fé. É o que o livro de Romanos, no capítulo 12, nos diz. Um novo começo, que é impossível para os homens, mas é possível por meio da morte de Jesus, do sacrifício de Cristo em nosso lugar. É através dele, é pela a fé que a justiça de Deus foi aplicada sobre um inocente. Que Deus, em forma humana, assumiu a forma de homem na pessoa de Jesus, para que tornasse possível o nosso encontro com Deus e possível um verdadeiro sucesso para você, que talvez não seja possuir muitas coisas, mas ser uma nova pessoa, conforme o texto vai nos dizer também, um novo começo, para conhecer o poder da ressurreição. É o que o texto nos diz no verso 10. Que poder é esse? Como é que Deus age para ressuscitar alguém que, ao invés de tentar que uma expectativa passageira continue viva, como é que alguém passa pela morte e diz, eu estou unido com Cristo nessa morte? Ou seja, eu não vou continuar tentando que os meus erros continuem vivos. Não, eu preciso que Deus haja na minha vida. Como é que Deus vai agir? Que poder é esse da redenção, da ressurreição que Deus produz sobre nós? Primeiro, é numa dimensão que nós não podemos imaginar. A mudança, a transformação, a bênção de Deus, ela tem uma dimensão que eu e você não podemos imaginar. Vai ser através de outros valores, não os valores que eu e você possuíamos desde que nascemos. Nós não nascemos seguidores de Deus, não. Deus vai produzir uma transformação que nós não éramos capazes de imaginar, numa dimensão, numa proporção que nós não somos capazes de imaginar, redefinindo o que nós antes achávamos que seria vitória e sucesso. Agora, nós passamos por uma transformação para que nós prosperemos de verdade, não por coisas passageiras, mas por uma vida eterna que usa coisas para o benefício de pessoas. Quero ler com você de novo o verso 8, que diz o seguinte: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ser achado nele. Ser achado nele. Diz o texto, nessa jornada espiritual eu perdi tudo para o conhecer. O que é conhecer a Deus? Muitas pessoas se consideram religiosos, consideram crer em Deus. A maioria da população brasileira considera isso. Mas o que é conhecer a Deus? É ter um relacionamento ressurreto com Ele. É deixar, não que Deus seja novo, porque Deus é a vida nova, é vida nova, mas que você experimente essa vida nova e experimente o poder da ressurreição na sua vida. Sabe? É uma vida que vai fluir em você, ainda que num primeiro momento você esteja morrendo. Que você tem a impressão que andar com Cristo pode parecer uma perda, pode parecer deixar coisas para trás, mas a vida vai fluir em você, ainda que você aparentemente esteja morrendo, aos seus olhos. Porque, por fim, eu quero te dizer que conhecer a Deus, conhecer a Cristo, significa ser possuído pelo sorriso da esperança. É ter um riso no rosto, quando aparentemente não há razões mais para sorrir. É ser achado pela alegria que é o próprio Deus e revitalizado por sua presença, para o conhecer. É muito interessante que o texto diz o Senhor Jesus, o Senhor. É interessante como o texto constantemente, ele se repete dizendo exatamente isso.
Cristo Jesus, meu Senhor, o versículo 8 diz. Sabe, a relação com Deus, um conhecimento de Deus, é um conhecimento de que Ele reina sobre o universo inteiro, e que Ele é um Senhor amoroso, e que você pertence a Ele, que você aceita ser pastoreado por Ele, guiado por Ele. Sabe, eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. Como é que eu posso ganhar a Cristo? O livro de Cantares diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Um relacionamento de amor. Eu fui conquistado pelo seu amor e eu amo. Uma conquista de graça, que a graça de Deus operou. Não foi, eu não mereço que Cristo tenha morrido por mim, eu não mereço trazer a mensagem que eu estou trazendo hoje. Cristo morreu por mim e por você. É o infinito nos possuindo. É o Deus bendito fazendo parte da sua vida. E a vida que Ele é não cabe em você. O alvo da minha vida é agradá-lo. Ganhar a Cristo seria isso. Eu quero viver para agradá-lo. E eu queria te dizer, você que está ouvindo essa mensagem, você não é um sobrevivente porque não pegou Covid. Você não é um sobrevivente porque você está conseguindo manter seu emprego. Não, Cristo está em você. É mais do que sobreviver, é viver. Eu quero ser achado nele. Ser achado nele. Ser achado nele. O que isso significa? Significa que conhecer a Deus não vai caber em você. Deus não cabe em você, mas você é que precisa ser achado nele. A suprema grandeza diz isso. São dois superlativos que estão no grego e não dá para descrever quão grande é Deus e quão grandes são as suas perfeições. Então eu e você precisamos ser achados nele. Conhecer a Deus não vai caber em nós mesmos, isso vai transbordar. Eu não porto a Cristo, Ele vive em mim, é diferente. Não é um conceito, uma teoria, é vida. Eu não carrego uma série de conceitos, é Cristo em mim. O texto diz, por causa de Cristo eu perdi todas as coisas. Sabe, ganhar a Cristo, as consequências de ser achado nele. Por causa de Cristo eu perdi todas as coisas. Você vive por causa de Cristo ou você espera uma religião que esteja a seu serviço? Sabe, agora a gente pode fazer ligações e receber comida em casa porque não tem mais como sair. É isso que você está esperando? Que Deus sirva a você? Muita gente pensa que a religião está a seu serviço. E eu queria te dizer que quando eu, de verdade, eu sou achado em Cristo, eu perco a justiça própria como forma de religião. Eu não sou bom, eu sou bom, logo escolhi a melhor igreja. Não, eu não sou bom. Eu tenho como conquistar as coisas e agora Deus está do meu lado. Não, eu não tenho nada. Todas estas mentiras não fazem mais parte de quem não cultua a justiça própria. Eu não sou justo diante de Deus, eu estou perto de Deus, eu estou sendo achado nele, eu estou vivendo ao seu lado, logo eu sinto que eu não sou justo, que eu não sou bom. Eu preciso de ajuda, e essa ajuda é viver pela fé, é confiar que o que Deus fez por mim é maior do que o que eu jamais farei por Ele, infinitamente maior, porque eu nunca serei capaz de ser justo. Justo é Jesus que morreu pelos pecadores. O desafio desses nossos dias é viver pela fé. O mundo tornou-se líquido. As certezas humanas estão evaporando. E hoje, todos os dias, as pessoas debatem as promessas mundiais de um mundo novo. Parece que a esperança não está nascendo em todo lugar como as pessoas gostariam. E eu queria chamar você a crer em Deus.
entregar seu coração a Ele e deixar que a sua fé seja a bússola da sua jornada espiritual. Jesus morreu por você e Ele o convida à ressurreição. E eu e você somos chamados a experimentar essa ressurreição pela fé. Ressurreição que não é simplesmente sobreviver à pandemia diariamente, mas é em Cristo, em Deus, renascer por uma passagem que é o novo começo da vida ao seu lado. Esse é o meu desejo, a minha oração por você, que está nos acompanhando conosco nessa jornada. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Senhor, nesse momento eu oro por cada pessoa que precisa dessa ressurreição, que precisa dessa vida nova e que não pode continuar vivendo simplesmente, Senhor, na expectativa de se considerar justo. Nós não somos justos. Obrigado porque Jesus morreu. Obrigado porque Ele ressuscitou. Obrigado porque cada um de nós que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele também. Oh, bendito seja o Teu nome, Pai. Cuida daqueles que estão muito aflitos, Pai, e que estavam poupando a sua vida para que percam a sua vida por completo, para ganhá-la ao lado de Teu Filho Jesus, Pai. Em nome de quem nos dirigimos a Ti. Jesus ressuscitou. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Amém. Feliz passagem, feliz Páscoa, feliz jornada. Deus o abençoe, Deus a abençoe. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo levem a cada um de vocês a viver uma vida ressurreta ao seu lado, hoje e para todos sempre. Amém. Deus seja com vocês. Andem com Ele. Deus os abençoe a cada um de vocês, em cada uma de suas necessidades. Que seja uma semana ressurreta, que seja um novo começo, uma nova vida, por meio de Jesus ressurreto.